Vinde, Espírito Santo de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundi em nós o amor e o gosto pelas coisas do céu. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Muito boa noite, estamos começando mais uma Madrugada de Bênçãos. É uma alegria poder estar aí na sua casa, na sua companhia, para juntos passarmos estas horas da madrugada intercedendo a Deus por cada um de nós. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e estou aqui com você hoje, nessa sexta-feira, para rezar, pedir, glorificar, meditar e ouvir você em mais uma Madrugada de Bênçãos. Esse programa da Rede Século XXI, preparado com todo carinho para você, para que você tenha esta boa informação e que você possa cada vez mais crescer na fé, no amor e na caridade. E, sobretudo, na sabedoria, que é o nosso tema de hoje. Portanto, no início desse nosso programa, vamos ouvir o que a Palavra de Deus nos traz. Vamos escutar aquilo que o Evangelho do dia nos apresenta, o que a liturgia da igreja traz para nosso alimento espiritual. Então, o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Jesus foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga. De modo que todos diziam, admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Caros irmãos e irmãs, como vimos na leitura deste Evangelho de hoje, Jesus está num lugar que é próprio, seu, em sua terra, entre seus amigos, entre aqueles que os viram crescer, na companhia de parentes, de vizinhos, de pessoas próximas. Jesus está entre irmãos, entre conhecidos. Porém, nós fazemos uma grande contestação. A presença de Jesus no meio dos seus gerou contradição para com aquilo que Jesus veio ensinar. Aqueles que ali se encontravam, aqueles que ali os via, não conseguiram penetrar na dinâmica de Jesus Cristo. Não conseguiram observar com os olhos do coração. Não conseguiram compreender o dom da misericórdia de Deus que estava diante de seus olhos. Mas, ao contrário, começaram a questionar a ação de Jesus, porque eles sabiam quem eram seus pais, que era o filho do carpinteiro, daquele homem trabalhador, José, que fazia mesas e cadeiras. Ele era filho daquela mulher, da Maria. Era parente daqueles que ali estavam, Tiago, Judas. Suas irmãs, seus parentes, estavam ali próximos. Então, da onde vem essa sabedoria? Da onde vem tudo isto que ele fala? Para aquela porção do povo, era incompreensível entender a ação de Jesus a partir da procedência divina. Era difícil para aqueles compreenderem que naquele homem existia algo de diferente.
Era incompreensível para os próximos de Jesus entenderem quem agia em Deus, ou melhor, quem agia em Jesus era o próprio Deus, o Divino Espírito. Por isso que eles não tinham esta ideia de que a sabedoria de Jesus vinha diretamente de Deus, que a fonte era Deus. E assim deixaram de absolver aquilo que Jesus tinha para falar, aquilo que Jesus tinha para realizar. E o evangelista é claro quando diz: ali Jesus não pôde fazer milagres. E hoje? Onde Jesus pode fazer milagres? E hoje? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Será que nós reconhecemos a sabedoria de Deus na pessoa de Jesus? Será que nós admiramos a sabedoria de Jesus? Ou existe ainda em nós dúvidas de que Jesus é o próprio Deus feito homem? De que sua ação brota da divindade, da Trindade Santa? De que em Jesus está presente também o Pai e o Filho? De que Jesus compõe a comunidade perfeita? Que Jesus é a segunda pessoa dessa comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus, ele vem da parte de Deus. Será que em nós essa compreensão é clara? Ou ainda nós tutubiamos em entender o Evangelho e a palavra firme de Jesus que nos interpela a uma conversão? Jesus não pôde fazer milagres. Não que Jesus não quisesse fazer o milagre. Não que Jesus não tivesse condições de realizar o milagre. Mas lembremos que a condição para que o milagre aconteça chama-se fé. Este dado importante, esse dado fundamental na nossa ligação com o divino, na nossa união com o transcendente. Somente a fé em Deus, ela pode fazer um movimento transformador na vida do ser humano. É somente pela fé que o homem e a mulher conseguem mudar de vida, conseguem transformar o que deve ser mudado. Nos Evangelhos, nós encontramos inúmeras passagens onde isto está claro, onde isto está explícito. É Jesus quem diz: vai que a tua fé te curou. Se tivesseis fé, tu dizias para esta amoreira: lança-te ao mar. Vejamos. Se tivesses fé, dizias a este monte: muda de lugar. Então, percebamos que Jesus nos aponta para este elemento que é fundamental para a nossa compreensão de Deus, a fé. Somente pela fé nós vamos entender. A nossa fé, ela não deve ser uma fé ilusória, uma fé infantil. Leia-se infantil no sentido de uma fé infantilizada. Não uma fé pura, a qual Jesus faz referência às crianças. Mas uma fé que ela seja amadurecida. Porque cada vez mais que nós vamos procurar por Deus, nós vamos conhecendo. Cada vez mais que nós vamos conhecendo Deus, nós vamos desejar procurá-lo, como nos lembra Santo Agostinho. É nessa busca incessante por Deus que nós vamos alimentando e fazendo crescer o nosso desejo por Ele. Portanto, a nossa fé é uma fé pensada. E a nossa razão é uma razão rezada, é uma razão orante. Não uma razão que nos retira o nosso direito de acreditar em Deus. Sim, isso é muito sério. Porque hoje, na humanidade, há um movimento da retirada de Deus. Porque muitas pessoas, ou alguns segmentos, querem provar Deus através da razão.
Mas lembremos, Deus não se prova, Deus se experimenta. Deus se faz a experiência. Em Deus nós saboreamos. E isto nós só podemos fazer pela fé. Pela fé que se encontra dentro de cada um de nós. Aqueles que viram Jesus, aqueles que encontraram com Jesus, tiveram a oportunidade de optar ou não por Ele. Mas lembremos que aqueles que optaram por Jesus, aqueles que se encontraram com o Divino Mestre, tiveram um milagre acontecido. E não vamos aqui restringir milagre apenas ou somente a algo de extraordinário. Não. Percebamos o milagre, a ação de Deus contínua na nossa vida. Esse é o milagre perfeito, é o milagre de amor. Porque o único milagre que nós precisamos pedir para Deus é aquilo que nós vimos ao abrir o nosso programa. A sabedoria que provém do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que nos ilumina, é o Espírito Santo de Deus que nos guia, é Ele quem vai nos mostrando o modo de ser, de viver e de agir. É através do Espírito e por Ele que nós vamos tomando consciência daquilo que somos, da onde viemos e para onde caminhamos. Porque essas três dimensões, nossa origem, a nossa vivência e o nosso destino, essas três dimensões, elas satisfazem o ser humano. Então, se nós soubermos e termos a certeza de que a nossa origem é Deus, que o nosso viver é Deus e que o nosso destino é Deus, que de Deus saímos e para Deus nós caminhamos, nós vamos criando a certeza dentro de nós de que não temos nenhuma outra alternativa a não ser viver em Deus. Isso é claro. Portanto, não percamos tempo numa busca falida por Deus em coisas que não trazem de fato a identidade divina. Hoje nós temos inúmeras seitas e segmentos que vêm mostrar um Deus fruto da imaginação do ser humano. Um Deus que vem satisfazer os meus desejos, um Deus que vem satisfazer as minhas necessidades, um Deus que vem caber dentro daquilo que eu espero. Ora, Deus não pode se converter a nós. Deus não deve se converter a nós, aos nossos caprichos. Deus é Deus. Nós é que devemos nos converter a Ele. Nós que devemos mergulhar nele. Nós que devemos compreender a sua onisciência. Portanto, hoje, o Evangelho nos lança para que compreendamos que em Jesus existe em perfeição e em plenitude a presença de Deus. E é nele, no Cristo, que nós compreendemos a ação de Deus. Somente por Jesus e em Jesus é que nós descobrimos o valor incontestável da sabedoria divina. Essa sabedoria que vem do próprio Deus e não do homem.